Bom dia, irmãos, bem-vindos a mais um culto. E é um culto especial porque, como já viram aqui na decoração, temos aqui vários balões, várias coisas a acontecer aqui no meio. Então estamos a comemorar o Dia Internacional da Criança e vamos começar este culto especial de pé, irmãos, com alegria, e vamos cantar o coro Pela Manhã Te Buscarei. Te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma tem sede em te conhecer, para ver tua glória e teu poder. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma tem sede em te conhecer, para ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra das tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, e na sombra das tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, e na sombra das tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado.
Obrigada, Senhor. Obrigada porque tu és aquele que nos sustenta, Senhor. Obrigada por nos teres trazido até aqui à tua casa, Senhor, em segurança, para te louvar e para te glorificar, Senhor. Te agradecemos pela bênção, Senhor, deste dia especial, Senhor, onde comemoramos, Senhor, o Dia das Crianças, Senhor, e pedimos, Senhor, para que tu possas estar connosco neste culto especial, que tu possas ir na frente de todas as coisas, Senhor, que tu nos possas abençoar, Senhor, que tu nos possas transformar de dentro para fora, Pai, e que acima de tudo, Senhor, que os nossos corações se possam chegar a ti, Senhor. Obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou convidar a todas as crianças que estão aqui presentes a virem cá para a frente, por favor.
Ah, Irmã Isabel, desde já, primeiramente, bom dia a todos. A irmã Isabel tinha me pedido para fazer algum tipo de reflexão sobre a temática do Dia das Crianças, que é o que estamos a comemorar aqui nesse dia, caso a decoração ainda não tenha sido bem clara. Portanto, eu quis começar pelo título, obviamente, e como o pastor Vitor também costuma fazer, tentar aqui criar um título mais provocativo, no sentido de levar as pessoas que vão ouvir essa mensagem a refletir um pouco sobre aquilo que é a nossa atitude face ao tema principal. E, portanto, a primeira pergunta seria exatamente essa, uma expressão que Jesus usou, deixai vir a mim os pequeninos, e o que temos feito com eles. Se Jesus fez alguma coisa em relação às crianças, foi dar importância a elas, algo que não era comum naquela época. Portanto, o texto base se encontra em Marcos 10, do 13 ao 16. Eu vou pedir que algum irmão leia. Quem encontrar pode ler. Ah, sim, dessa vez eu não coloquei ali. Portanto, sim, pode ser uma criança ler. Sim, Bela. Bela. Pode ler. Bela. Então tudo bem. Somos todos crianças, então uma criança vai ler, com certeza. Marcos? Marcos 10, do 13 ao 16. Então, a criança diz, e traziam-lhe crianças para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Portanto, esse é um versículo, acho que uma passagem que todos já têm muita experiência em ouvir. Mas acho que em termos de profundidade não é tão abordada, porque é um tema muito específico, crianças. E é importante ter dias como esse em que nós podemos abordar isso de uma forma um pouco mais aprofundada. Portanto, vou pedir que a irmã Isabel passe. Sim, todos nós já fomos criança, inclusive eu mesmo. Portanto, essas foram as únicas fotos de criança que eu tenho, porque o resto está com a minha avó no Brasil, num álbum enorme. E a primeira coisa que nós temos que nos perguntar é o que é uma criança? E pode passar, portanto, o próximo slide. Pode passar o próximo. Opa, volta. Se calhar eu passo aqui, não há problema. Eu posso passar daqui. Não há problema, eu posso passar daqui. Não há problema. Então, a primeira pergunta, como eu falei, é o que é uma criança, primeiramente? Acho que uma criança nunca vai gostar de ser chamada de criança, não é? Portanto, a definição legal aqui em Portugal está de acordo com uma convenção internacional feita pela ONU, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Crianças, que determina que todo ser humano com menos de 18 anos, exceto se a lei nacional conferir alguma maioridade mais cedo, é uma criança. Portanto, se alguém aqui tem menos de 18 anos, saiba que você ainda é uma criança, mesmo que você não se considere. Portanto, aqui, primeiramente, alguns pontos importantes para se destacar. Essa convenção, ela teve exatamente o objetivo de estabelecer certos parâmetros em relação às crianças, a forma como a sociedade tem que lidar com elas e enxergá-las dentro da sociedade, dentro das próprias leis e do sistema judicial de modo geral. E, é claro, houve muita evolução. Aqui eu destaquei nos 20 anos porque refere-se a Portugal, mas o conceito de criança ao longo da história mudou drasticamente. No início, muito lá atrás, a criança era vista como apenas um adulto pequeno, ou seja, todas as responsabilidades, todos os fardos, tudo aquilo que tinha a ver com o adulto também era imposto sobre uma criança. Obviamente isso mudou muito com o passar do tempo e hoje nós enxergamos a criança como uma coisa muito diferente daquilo que é um adulto, com responsabilidades e coisas completamente diferentes. E nós vamos ver isso logo adiante. Portugal, obviamente, ele alcançou avanços muito significativos nessa melhoria das condições de saúde infantil e, com certeza, nós notamos isso ao longo do nosso dia a dia, da forma como as crianças são tratadas aqui, diferente de alguns outros locais, que infelizmente ainda não tem essa possibilidade. Aqui, como eu não podia deixar de destacar um pouco da minha área, vamos dizer assim, eu sei que vamos falar já da Bíblia, não há problema, já falamos e vamos falar, mas nós estamos no mundo e o mundo quer dizer que também, de certo modo, ainda tem alguma influência da palavra, mesmo que indireta. Aqui eu destaquei alguns autores bem renomados e famosos
que falam sobre a criança na perspectiva humana. E depois, como o pastor Vitor também gosta de fazer, trazer aqui um pouco desse conhecimento popular, acrescenta um pouco também naquilo que é a nossa interpretação. Eu pessoalmente não gosto muito desse autor, sabe? Se vocês estudarem depois vão ver que algumas ideias ele não fazem muito sentido, mas mesmo daquelas coisas, vamos dizer, mais negativas, conseguimos tirar alguma coisa que realmente faça sentido. E essa frase eu achei bem interessante, que a criança corra, se divirta, caia 100 vezes por dia, tanto melhor aprenderá mais cedo a se levantar. Eu acho que meu pai era adepto dessa ideia, porque a primeira vez que eu tentei fazer birra quando caí, ele ficou à espera que eu levantasse sozinho, portanto, muito obrigado já agora. Uma outra autora muito renomada, Maria Montessori, uma italiana muito conhecida na área da pedagogia infantil, e dizia exatamente isso: nunca ajude uma criança em uma tarefa que ela se sente capaz de fazer. Ressalto aqui para a importância da autonomia, da promoção da autonomia em qualquer pessoa, porque afinal nós estamos a criar essas crianças para um dia se tornarem adultos, que vão tomar as decisões que vão afetar toda a sociedade. Portanto, há essa responsabilidade. Um autor muito mais, eu diria, cognitivista, é o Vygotsky, para quem não conhece, Lev Vygotsky. É um autor muito renomado nessa área também. Ele dizia exatamente isso: a criança ela nasce inserida num meio social que é a família, e é nela que estabelece as primeiras relações com a linguagem na interação com os outros. Ou seja, aqui também ressalta para a importância da família no controle e também, é claro, na criação da criança. E nós vamos ver que isso tudo está relacionado aqui, de alguma forma, àquilo que a Bíblia há milênios já determinava, já dizia. Portanto, outro autor também que acho que muitas pessoas que trabalham nessa área também já conhecem, Jean Piaget, é um autor francês e é uma referência nessa área. E ele dizia exatamente isso: quando olho para uma criança, ela me inspira 2 sentimentos: ternura pelo que é e respeito pelo que posso ser. Quando nós vemos uma criança, nós enxergamos aquilo que é uma coisa terna, uma coisa que nos inspira cuidado, carinho e proteção, e ao mesmo tempo uma espécie de expectativa por aquilo que elas podem ser no futuro, e isso é normal. E aquilo também que eu posso ser a partir das mudanças das minhas atitudes. É isso que essa frase significa. E agora o mais importante: o que a Bíblia nos diz sobre as crianças? Primeiramente, alguns pontos aqui. O primeiro ponto é: as crianças são uma bênção e um presente de Deus, e nós vamos ver isso exatamente em Salmos 127:3. Vou pedir que alguém leia, que já está ali. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Portanto, os filhos são uma herança, algo valioso, algo que é uma bênção. Portanto, Salmo 128:3 também diz: a tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa. Os teus filhos serão como plantas de oliveira à volta da tua mesa. Portanto, se os filhos são uma herança, uma bênção, obviamente, no tempo em que isso foi escrito, as questões sociais não tinham todas as complicações que tem hoje em dia, e, portanto, os filhos eram vistos como quanto mais, melhor. Era visto até como uma força de trabalho por parte da família. Então, obviamente, o salmista aqui destaca para esse tipo de compreensão. O segundo ponto: Jesus valoriza as crianças e as coloca como exemplo, algo que era completamente incomum naquela época. Como eu falei, naquela época a criança ela era vista como um adulto pequeno, ou seja, todas as responsabilidades e encargos eram passados da mesma forma. E Jesus valorizou as crianças de uma forma que não era comum naquele tempo. Nós vemos isso em Mateus 19:14, portanto, que é o texto base, como nós lemos. Jesus, porém, disse: deixem as crianças e não as impeçam de vir a mim, pois o reino dos céus pertence a tais como estas. E eu aqui coloquei também o texto de Marcos 10:14, porque são quantos autores mesmo aqui, nesse caso, nos 2 textos? Quantos autores é que escreveram aqui? Marcos, Mateus, são 2 autores? Não. Escritores, exato. Quem participou aqui da EBD sabe. É apenas um autor. Aqui são 2 escritores com perspectivas diferentes. Um autor que é Deus. E eu coloquei essas 2 formas diferentes aqui de escrita porque Marcos destaca algumas palavras interessantes. Ele diz que quando Jesus viu os apóstolos afastando os discípulos afastando as crianças, ele indignou-se. E lhes disse: deixem as crianças virem a mim e não impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. E como é que são as crianças? Vamos ver. Primeiramente, as crianças elas devem ser ensinadas no caminho de Deus. Provérbios 22:6, um texto muito lá do Velho Testamento ainda, destaca isso claramente. E aqui eu fiz uma pequena referência cruzada, porque eu gosto de fazer isso também com os textos, que já vamos ver. Portanto, eu vou pedir que alguém leia o Provérbios 22:6, que já está ali. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele.
Ensina a criança no caminho, e aqui está a referência cruzada, lembrando que Provérbios está no Velho Testamento, e eu aqui achei interessante que os termos usados são os mesmos usados em João 14:6, que é... A verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Exatamente. Estamos a estudar João na Escola Bíblica do Dominical, e, portanto, o caminho, nesse caso, podemos aqui substituir por Jesus, não é? Então, ensina a criança os caminhos de Jesus, ou seja, a seguir Jesus, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele, não sairá desse caminho, que é Jesus Cristo. Portanto, é uma responsabilidade que é imposta a cada um de nós, não só apenas a família, mas cada um de nós, ensinar todas as crianças com quem nós temos contato o caminho correto, para que quando envelhecer, quando estiver na nossa idade, estiver no momento de tomar as decisões que vão afetar toda a sociedade, portanto, sejam realmente pessoas guiadas por Deus. 4. As crianças têm grande valor no reino de Deus. Ao contrário do reino dos homens, naquela época as crianças eram maltratadas, vamos dizer assim. Aqui nós vemos Jesus dizendo claramente que elas têm um lugar no reino de Deus. Está em Mateus 18:3-4, que eu vou pedir alguém para ler. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Esse versículo, ele atenta para a humildade, que é uma característica que, no caso, nessa passagem, é atribuída às crianças, sobretudo na última parte, portanto, quem se humilhar como essas crianças. Aqui, lembrando que o termo humilhar não se refere a ser humilhado do ponto de vista como nós aqui entendemos, mas no sentido de não ter orgulho, não aparentar esse orgulho que muitas vezes os adultos têm. E, portanto, uma criança, nesse sentido, não tem esse orgulho, e é assim que Deus espera que nós hajamos todos os dias. Portanto, as crianças têm esse valor no reino de Deus exatamente por expressarem características que nós, enquanto cristãos adultos, deveríamos expressar, e muitas das vezes nós não expressamos. 5. Cuidado com as crianças órfãs e vulneráveis. Aqui, especificamente as órfãs, porque é o que o versículo fala. Porque nós sabemos, crianças de modo geral, aqui é o tema que está sendo abordado hoje. Mas essa passagem especificamente fala das órfãs, que até mesmo hoje, na nossa sociedade, muitas das vezes são realmente deixadas mais de lado. Minha mãe, por exemplo, trabalhou num centro de acolhimento temporário, em que lidava exatamente com crianças que tinham sido afastadas da família progenitora, por N questões diferentes, e eu também tive um contato pessoal por conta da minha faculdade com esse tipo de crianças, e nós vemos a falta e o impacto que tem a ausência de uma família na vida de uma criança. E esse impacto, o maior problema é que ele pode durar a vida inteira. Portanto, é uma coisa, é como se fosse um efeito borboleta, o que começa lá atrás como um problema gera grandes problemas depois no futuro. E aqui o texto em Tiago 1:27 diz: A religião pura e sem mácula para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Portanto, esse versículo, como eu falei, ele traz uma atenção especial a crianças que não têm a sua família de modo tradicional, não tem essa influência dos pais, e, portanto, cabe a nós também, mesmo não tendo nenhum parentesco com essas pessoas, olharmos para ela e tentarmos e percebermos que são indivíduos que precisam realmente dessa orientação e desse cuidado. 6. A importância da humildade das crianças. Nós já tínhamos destacado isso aqui no versículo anterior, e é o que eu acabei de colocar aqui novamente, Mateus 18:4. Portanto, quem se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem não tiver orgulho como essa criança, é o maior nos reinos dos céus. Portanto, a humildade aqui nesse caso é algo que constantemente a palavra nos chama a atenção, e que é uma característica atribuída constantemente também às crianças. Sim, aqui acho que esse ponto ninguém vai discordar, ainda mais depois de ouvirmos aqui elas a cantarem na frente. Portanto, as crianças são capazes de louvar a Deus. Na verdade, todo o ser que tem fôlego louva ao Senhor, não é o que diz? Portanto, a palavra de Deus. E em Salmo 8:2 diz exatamente isso. Portanto, alguém que leia? Da boca das crianças e dos que mamam, tu fundaste a tua fortaleza, por causa dos teus inimigos, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Da boca das crianças e dos que mamam, pessoas bem jovens, tu fundaste a tua fortaleza. Aqui, esse versículo
para além do louvor, ele também mostra exatamente aquilo que chega até a ser um senso comum, que é o fato de que essas crianças que nós estamos a criar hoje são aquelas que vão criar o nosso futuro. E, portanto, qual é a responsabilidade que nós temos diante disso? É algo para se refletir. E é exatamente o próximo ponto. O que nós temos feito com essas crianças, com esses pequeninos, como diz o título? A responsabilidade que nos foi dada aqui, eu destaquei em 3 pontos principais, que foi o que nós observamos na palavra. O primeiro ponto, os discípulos tentaram impedir as crianças de aproximarem-se de Jesus. E qual foi a reação de Jesus? É exatamente o oposto. Deixem elas virem até mim. Deixem elas se aproximarem. Porque é esse contato que é preciso para que elas sejam guiadas no caminho da verdade, como nós vimos na palavra. E, portanto, quantas vezes nós não agimos como os discípulos e não como Jesus naquela situação? Quantas vezes nós afastamos essas crianças porque dá muito trabalho, porque cuidar exige muito tempo? Sim, isso tudo é verdade, mas uma responsabilidade que nos foi dada foi cuidar. E, portanto, é algo que não é só uma responsabilidade civil, mas uma responsabilidade bíblica. Segundo, a negligência espiritual. Como aqui, acho que é bem óbvio também, o exemplo é uma coisa muito importante. Já ouvi uma expressão que diz que as crianças são reflexo dos pais. Eu diria até que é mais além, não só o reflexo dos pais, mas o reflexo daquilo que os pais permitem que as crianças sejam. Então, nesse caso, a negligência espiritual, no sentido de não orientar a criança no caminho que deve andar, o oposto daquilo que a Bíblia diz, não é só um problema que vai impactar a criança, mas é um problema inicialmente em quem tem a função de educar e não faz. Portanto, a palavra é bem enfática quanto a isso. Nós temos que ensinar as crianças no caminho que elas devem andar. E se nós falhamos em relação a isso, não damos o exemplo, não temos atenção com elas, não ensinamos a Bíblia, estamos a falhar não com elas, mas com Deus. E, em segunda instância, obviamente, com elas, por uma vida inteira. E, por último, o chamado à igreja. Qual é a nossa responsabilidade enquanto igreja? É aquilo que nós fazemos aqui, sempre, todos os domingos. Nós temos que ser um lugar em que as crianças possam vir, não só para os adultos, mas para as crianças principalmente possam vir, possam aprender a palavra, que possa ser um local em que os pais realmente tenham a possibilidade de levar as crianças para que elas tenham um ensino que não só durante a semana seja, claro, explicado pelos pais, mas que durante o fim de semana também nós aqui enquanto igrejas possamos ser mais específicos nesse ensino da palavra. É uma missão de amor, obviamente, mas principalmente de obediência antes de tudo. Obediência à palavra de Deus. E voltando à pergunta inicial, o que é que nós temos feito com eles? Então, temos aqui alguns exemplos de algumas coisas que já fizemos esse ano, como foi a saída para o cinema e outras coisas também. Fizemos aqui um almoço na igreja. Essa imagem foi do meio, inclusive, foi num almoço na casa da irmã Isabel. Portanto, e essa última do lado direito não tem nada a ver com a igreja, foi um estágio que fez parte do meu estágio, basicamente, na faculdade, mas que achei interessante e quis colocar aqui nesse caso. E a conclusão que nós temos, portanto, que nós chegamos, é que esse papel de educar as crianças, aliás, a importância da criança na nossa sociedade vai para além daquilo que é o óbvio, de ser o cuidado, de ser aquilo que vai nos guiar no futuro, mas como eu expliquei anteriormente, por ser uma responsabilidade que Deus nos deu, implica algumas atitudes. Primeiramente, que a nossa igreja abrace espiritualmente essas crianças e que realmente cumpra aquilo que é a função bíblica da igreja, e que nós aprendamos também com elas, através das atitudes que Jesus destaca, que é importante que nós tenhamos como elas. E, por último, que nós não hajamos como discípulos, mas que hajamos como Cristo diante das crianças. Não no sentido de afastá-las, mas de aproximá-las, porque é isso que vai garantir que nós possamos cumprir o resto daquilo que é a determinação de Cristo. Então, essa é a reflexão que eu tinha para a igreja nesse momento. Agradeço a oportunidade e um feliz Dia das Crianças para quem está aqui, para todos nós. Obrigado, Johan. Quando nós falámos com o Johan, ele disse, pois eu sou uma criança, portanto eu vou fazer isso com todo o gosto. Eu chamo o grupo de louvor e nós vamos levantar neste momento as nossas ofertas. Aqui. E são ofertas voluntárias, ninguém se sinta constrangido a ofertar, está bem? São ofertas voluntárias e estejam à vontade, está bem? Cada um, diz a Bíblia em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus
ama ao que dá com alegria. Este é o dia que o Senhor já fez. Em meu Deus eu me alegrarei. Este é o dia que o Senhor já fez. Me alegrarei e cantarei para o seu louvor. Este é o dia que o Senhor já fez. Em meu Deus eu me alegrarei. Este é o dia que o Senhor já fez. Me alegrarei e cantarei para o seu louvor. Não importa onde for, comigo sempre está. O Senhor é o meu pastor, nada faltará. Sei que ao meu redor está o anjo do Senhor. Vai à minha frente para me livrar de tropeçar. Este é o dia que o Senhor já fez. Em meu Deus eu me alegrarei. Este é o dia que o Senhor já fez. Me alegrarei e cantarei para o seu louvor. Com meus lábios cantarei o teu amor, Senhor. Todo o tempo tu és digno de louvor. Pelo sangue de Jesus sou mais que vencedor. Ele me amou, Ele me comprou, me libertou. Este é o dia que o Senhor já fez. Em meu Deus eu me alegrarei. Este é o dia que o Senhor já fez. Me alegrarei e cantarei para o seu louvor. Me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei e cantarei para o seu louvor. Me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei e cantarei para o seu louvor. Me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei e cantarei para o seu louvor. Me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei e cantarei para o seu louvor. Obrigada, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigada por nos dar esta bênção de podermos Te adorar e Te louvar, Senhor. E neste momento queremos Te agradecer pelos dízimos e ofertas que foram ofertados à Tua casa, Senhor. Que possam ser uma bênção, Senhor, para a Tua casa. Que possam ser uma bênção para aqueles que necessitam, Senhor. E que eles possam se multiplicar, Senhor. Para que a Tua casa, Senhor, possa ser abençoada. Que a Tua casa cresça, Senhor. E que, acima de tudo, que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor. Obrigada mais uma vez por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Crianças, eu vou-vos chamar novamente cá à frente.
Jesus ama a todos. Nós temos que falar pelo micro para sair na gravação. E hoje temos connosco o Filipe. O Filipe é o responsável por nós podermos ter os cultos no Facebook. Foi na primeira culto, quando a pandemia chegou, nós não percebíamos nada disto. E o Filipe foi a pessoa que nos apoiou, nos ajudou e pôs o primeiro culto, e a partir daí começámos a fazer os cultos no Facebook. Obrigada. Também te sentes criança neste dia assim? Ai, o que tu foste lembrar, Bom, crianças, tá bom? Crianças. Ok, eu vou pedir ajuda porque eu quero homenagear crianças. Vitor, podes-me ajudar aqui com o púlpito? Johan, podes-me trazer uma cadeira lá de trás? Alguém me ajuda aqui a pôr cadeiras aqui? Eu preciso de ajuda, então, vai. Uma cadeira? Não, aqui. Não, irmã, não, essa é precisa lá. Aqui, Johan, por favor. Aqui. Neste canto aqui. Vamos homenagear crianças, certo? Vamos homenagear crianças. Crianças, venham fazer aquilo que eu vos disse. Ok, aqui, se faz favor. Obrigada, Johan. Eu vou precisar ficar aqui uma coisinha para... Obrigada. Aham. Sim. Johan, palmas merecidas, mas podes-te sentar. E eu gostava de chamar à frente as duas pessoas responsáveis por este rapaz. Hoje vimos a importância, ele mostrou a importância da família. Irmão Jurtson e irmã Magda, se faz favor, vir até aqui à frente. Eu não sei se alguma coisa vai ficar esquecido, de certeza que vai. E a capa? Traz as coisas, é para trazer já. Tira fora do saco, sim. Tira fora do saco o que tem dentro do saco e traz para o filho, tá? Agora. Não, é mais fácil ele ficar sem isto porque ele vai ter que pegar noutras coisas. De onde é que veio? Agora, vocês para falar têm que ter o micro, está bem? Deem-me um micro para os pais, se faz favor, um dos móveis, está bem? Podem sentar-se ao lado do vosso filho, podem sentar-se. Então, a tua mãe trouxe a pasta para ti, que realmente vale muito, não é? O teu pai, a capa. A Ossana quer ser finalista também. Há de ser. Johan, temos ali o Johan de ontem
e o Johan de há alguns anos atrás. E aquela foto eu achei linda, porque ela mostrava o que é que um dia iria acontecer, não é? Então, ali um patriota, mas que acabou a licenciatura no meu país, no teu país também, não é? Então, depois, o que é que se passou aqui? Há aqui qualquer coisa? Não. Então, algumas destas fotos nos mostram o Johan ali acabado com um pouquinho de tempo de nascido, com um aninho também. Aquela foto cá embaixo tem um aninho. Por que é que isto me está a acontecer? Depois temos esta, eu achei linda. Aquela aquela do meu lado direito. Ui, mostra tudo, não é? Mostra tudo. Temos o Johan. Agora, alguém que foi muito importante na vida do Johan e ele está sempre a falar nessa pessoa. É a avó Chiquinha. Johan, a avó Chiquinha, eu quero aproveitar nesse momento para me te dar os parabéns do seu trabalho, que você tem vontade de formar e seguir o trabalho para que Deus te abençoe, te dá muita força, muita coragem para você enfrentar o dia a dia. Que Jesus te abençoe, meu filho, te guarda e te dá muita coragem para você enfrentar o seu trabalho dessa área que você vai receber a diploma agora, tá? Assim, Deus te abençoe, te guarda e te dê muita saúde e paz. Tá bom, meu filho? A avó deseja muita felicidade para você. Tão querida, além da avó Chiquinha, temos a tia Marta. Oiê, É, Marta. olha, quero te desejar tudo de bom, te parabenizar por essa etapa concluída. Eu sei que mais etapas virão, mas eu sei que todas elas o Senhor está contigo, porque você é uma pessoa de fé, um sobrinho que eu amo de paixão mesmo, e me orgulho de ser sua tia. E que o Senhor te proteja, te guarde em todos os seus caminhos, em todos os seus projetos e sonhos, os seus planos. Ele esteja com você. E conte com as minhas orações. Eu sempre estou orando por você. E eu creio que você vai vencer. Você já é vencedor. Tá bom? Beijo. Além da tia Marta, tem o primo Douglas. Faliô, primeiramente parabéns por estar concluindo mais esse ciclo na sua vida. Eu sei que é só o começo, Papai do Céu tem muito mais para sua vida ainda. E você é merecedor, eu sei que é muita luta, é muito esforço, é muito trabalho, é muita dedicação. E você é um garoto esperto, inteligente. Graças a Deus puxou o primo aqui, né? E tudo de bom na sua vida, tá? Eu sei que esse é só o começo. E coloquei até na sua homenagem, ó, seu time do coração, tá bom? Valeu! O primo Douglas tinha que deixar um sorriso. Bom, aquilo que hoje nós ouvimos acerca das crianças e acerca da importância dos pais em ensinarem, instruírem os filhos, o Johan teve essa grande bênção. E eu tenho uma foto aqui, vê se te lembras. Ei, Ops, Jonas, não, nós passamos é pra te dar a prima parabéns. Vanessa. Parabéns Desculpa, nessa nova não é foto. conquista, essa é nova prima. etapa de sua vida. E aproveitar para te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe grandemente. Tchau! Agora sim, eu tenho uma foto. Vê se tu te consegues encontrar. Alguém consegue encontrar o Johan no meio deste pessoal todo? Eu consegui a primeira. Eles estavam numa localidade, numa aldeia chamada Divino das Palmeiras, onde o irmão Jurtsen era evangelista. E o Johan ia com o pai. Desde muito pequenino, já estava a acompanhar o pai. Eu já tenho a Bela ali a dizer, eu vou ver ali. Johan, realmente, filho de peixe, sabe nadar, é um
provérbio português, mas realmente nos caminhos do Senhor é tão importante. E damos graças a Deus, porque hoje tu estás aqui também porque os teus pais estiveram ao teu lado. Bom, atividades na igreja. Podemos ver o Johan como adolescente participando na igreja e temos ali como criança. Não é como adolescente, hoje vimos que é como criança, até aos 18 anos. Temos aqui algumas das atividades que ele fazia lá no Brasil. E eu gostei muito. Além de... eu gostei. Eu emocionei-me. Quando a tua mãe me mandou este vídeo, eu emocionei-me. Eu não posso dizer muito, porque senão não consigo chegar ao fim. Também, a importância dos pastores que ministraram também a palavra foi muito grande. E nós temos agora aqui um pastor Renato, o pastor da igreja, onde os nossos irmãos congregavam. Oi, Johan. Bom dia, tudo bem? Bom dia aqui, né? Eu nem sei qual que é o horário, mas, meu amigo, que Deus abençoe sua vida. Fiquei muito feliz em saber da sua conquista, que Deus continue iluminando seus passos, guiando você aí, em torno dos teus projetos. Nunca se esqueça, Johan, de alinhar sempre os teus sonhos, os seus projetos com a vontade de Deus, né? Você sempre foi muito dedicado na obra do Senhor durante o tempo que esteve conosco e que continue assim. Continue fazendo com que essa luz de Cristo que incide sobre você brilhe e use tudo que você conquistou para que, de alguma forma, o nome do Senhor seja glorificado. Um grande abraço a você, um grande abraço à sua família, sua mãe, seu pai. E nós estamos aqui, juntos, torcendo por suas vitórias, por suas conquistas. Que Deus abençoe ricamente. E um grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Temos agora outro casal, que são filhos também de um dos pastores, que também estiveram numa das igrejas onde os irmãos congregaram. Oi, Johan! Fala, Johan, beleza? Passando aqui, tá? Pra gente te parabenizar pela sua formatura, tá? Que Deus abençoe muito a sua vida, né? Você sempre foi uma pessoa muito especial pra nós. E que Deus esteja realizando os sonhos do seu coração, da sua vida, tá? Que você seja próspero em tudo que você fizer. Esse Johan, também desejo a você toda a felicidade do mundo, tá? Você é um grande exemplo, tá? De servo de Deus. E nós estamos morrendo de saudade de você e te parabenizar, tá? Por mais essa conquista aí. Sucesso na sua vida, tá? Felicidade, você merece muito, viu? E se Deus quiser, em breve você vai vir aqui, nós vamos conversar, comer uma carninha. Conhecer beleza? O nosso pequenininho. Conhecer o nosso pequenininho, beleza? Deus te abençoe, viu, meu querido? Deus abençoe. Além do Leonardo e da Gislande, outras pessoas queriam participar e duas delas não conseguimos. Uma chegou agora de manhã e não conseguimos, mas a tua mãe depois vai dizer quem é. Mas para ele chegar a esta formatura, ele chegou primeiro a outra. A do secundário, certo? Eu acho que na altura o pai conseguia mais facilmente pegá-lo ao colo, não? Ou ainda consegue agora? Ainda consegue agora. Então, temos aqui a graduação do secundário. Esta foi ainda no Brasil. E a ti, Irene, também quis deixar umas palavras para ti. Ei, Johan, boa noite. Deus te abençoe. Passando para te parabenizar pela sua vitória, pela sua conquista, pela sua formatura tão sonhada. Que o Senhor continue te abençoando, te dando muita sabedoria, que você possa exercer essa profissão com muito amor, muita dedicação, muito zelo. Parabéns para você. Um abraço e um beijo da tia Irene.
Olá, você, tudo bem? É claro que está tudo bem, né, Ior? Depois de uma conquista como essa, é só felicidade, só alegria. E você pode ter certeza que essa mesma alegria, essa mesma felicidade sua, a gente também está sentindo de cá, mesmo na distância. Por isso estamos a partilhar com você nesse momento, né? Fazendo chegar até você a nossa palavra, a nossa voz, e de agradecimento também a Deus por essa conquista sua, e te parabenizar por tudo isso. O que acontece hoje com você é só, ao meu ver, é só o início de uma grande história na sua vida. Existe uma frase de uma escritora, que eu gosto sempre de estar lembrando dela num momento como esse, que ela diz assim, que para ter sucesso na vida, basta apenas uma coisa, é que se apaixone por aquilo que faz, se apaixone pelo seu trabalho. Eu mudaria um pouquinho esse pensamento, dizendo o seguinte, que primeiro nós devemos nos apaixonar pelo Senhor, nos apaixonar pelo Senhor Jesus, e colocá-lo à frente de todos os nossos intuitos, de todos os nossos projetos. E a partir daí, a gente deixa fluir a nossa paixão por aquilo que faz, pelo nosso trabalho. Mas é isso aí. Eu só te digo o seguinte, faça isso. Coloca Deus na direção de todos os seus planos, de todos os seus projetos, de todas as suas intuições, e tudo se dará. E eu tenho certeza, você é uma pessoa muito inteligente, pessoa muito corajosa, disposta às outras conquistas, e você se dará muito bem destes seus projetos. Que Deus há de te iluminar, há de estar sempre à frente, iluminando os seus caminhos, para que você passe exatamente no caminho que te conduza à justiça e à paz. Um grande abraço para você, Johan. Que Deus te ilumine sempre. Palavras sábias. Palavras sábias. O tio Toninho. Oi, Johan, como vai? Johan, passando aqui para te parabenizar por mais essa conquista, de muitas que ainda vão vir, com certeza, se Deus quiser. Mas passando aqui para te dizer que estou muito feliz com a sua formatura, estou muito orgulhoso de você, e passando para te desejar os parabéns e que Deus continue te abençoando muito. Estou muito feliz com a sua. Gostaria de estar aí com você, a gente comemorar isso aí junto, mas estou do outro lado do mundo aqui, mas mesmo assim receba aí o meu abraço e meus parabéns, viu? Um abração para você, fique com Deus, que Deus continue te abençoando. A família é mesmo muito, muito, muito importante. Quando nós estamos a ensaiar aqui ao sábado para preparar o louvor para domingo, de vez em quando o Johan conta histórias do passado dele. E qualquer palavra que nós digamos, às vezes, é suficiente para ele lembrar de um hino, de um coro, de um louvor. Isso faz-me lembrar, isso também me acontecia muitas vezes a mim. Há um deles que ele mandou já para o nosso grupo para ser cantado como o hino do mês. Mas nós não queríamos deixar de passar hoje sem a mãe te oferecer este hino para ti. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus. É uma alegria muito grande para nós, né? Esse dia, né? Essa vitória, né? Na vida do Johan, que também é uma conquista nossa, né? Como pais, né? E
este hino. E o Johan sempre diz assim: ah, mãe, eu lembro de vocês ensaiando esse hino na igreja e eu a brincar na porta da igreja com o Maicon. Era um coleguinha com um carrinho. A gente, na hora do ensaio, ele ia brincar com o carrinho. E nós não ensaiamos juntos, mas pronto, vamos tentar aqui, não é? Eu fui pega de surpresa ontem à noite, né? Eu não tive muito tempo para ensaiar, mas em nome de Jesus vai correr bem e o Johan vai me ajudar. Esse hino fala comigo, Senhor. Né? Em tantas vozes que há por aí no mundo, este hino é uma oração a dizer de um coração que realmente quer ouvir a voz do Senhor. E com tantas vozes que a gente ouve, que nós possamos realmente entender a voz do Senhor e falar: Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Né? Vamos louvar com este hino. Fala comigo, fala, Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Eu sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala
te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, Senhor, 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 eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Amém. Né? Que nós possamos realmente ouvir a voz do nosso Deus. Obrigado, mãe. Obrigado, Johan. Mesmo sem ensaiar, imagina se fosse ensaiada, não é? Mas assim é mais interessante. Não faz? Pois, calculo, porque terá sido. Bom, o Johan chegou a Portugal e ele não parou. E todos nós somos testemunha daquilo que Deus tem feito através desta vida. E eu creio que havia muitas pessoas, não só no Brasil, mas aqui em Portugal, que queriam estar na Câmara, ou queriam estar aqui para falar sobre o que Deus tem, a forma como Deus nos tem abençoado através da vida do Johan. O culto jovem foi das últimas coisas que foi feito. E nós não só aqui fomos abençoados, mas Moçambique foi abençoado por este culto. E nós damos graças a Deus. Também a ida ao cinema e o almoço comunitário aqui com as crianças, que ele também usou, e está há pouco na mensagem, foi tão importante. É tão importante realmente ver como Deus tem usado o Johan. E nós podíamos ficar aqui o tempo todo louvando a Deus por aquilo que Deus nos tem ajudado, ensinado, e como tu tens sido um exemplo para nós também. Mas há outras pessoas que querem falar. Estamos quase no fim. Ei, Johan, que coisa boa! Agora formando em licenciatura, que Jesus possa continuar te abençoando. Parabéns, tá? Conheço você desde criança e você sempre foi um orgulho para os seus pais, para nós também. Sempre seguiu o exemplo dos seus pais, menino esforçado, menino dedicado, e hoje já um homem e um exemplo, e também continua nos dando orgulho. Que Jesus possa te abençoar grandemente, tá? E as suas conquistas é a nossa também. Nós ficamos muito felizes, sentimos realizados quando a gente vê que você está aí nesse processo aí. Que Deus possa te fortalecer, te abençoar, abrir as portas em nome de Jesus. E olha, é um presente de aniversário também, né, meu amigo? Deus te abençoe, tá? Grande beijo. Parabéns, Johan. Que Deus te abençoe grandemente, realize todos os seus sonhos. Mais uma etapa concluída, graças a Deus. Imagino que deve ter sido muito difícil. Uma etapa é mesmo muito complicado, mas agora é só comemorar e correr atrás dos próximos objetivos que eu imagino que tu devas ter. Então, que tudo corra bem. Peço que Deus abençoe grandemente a tua vida e que as melhores bênçãos e as melhores conquistas possam estar a caminho. Viu? Desejo tudo de melhor e fico muito, muito feliz por mais uma conquista tua, tá? Beijinho grande e em breve nos vemos, se Deus quiser. É isso aí. É isso aí. Agora,
A última apresentação vinda lá do outro lado do oceano, é a última, é a última. E o som perdeu-se um pouco no meio do oceano. Portanto, vamos tentar ouvir. E se não conseguirmos ouvir, eu vou depois dizer o que é que mais ou menos o teu melhor amigo disse. Fala aí, Johan, boa noite, tudo bem? Saudações aqui do Brasil, do outro lado do oceano, né? Fiquei sabendo que você está formando, super merecido, que Deus abençoe sua vida, sua carreira e que todos os seus sonhos sejam almejados, sempre colocando Deus em primeiro lugar, que Ele vai te abençoar, que Ele sabe que você é uma pessoa de fé, uma pessoa muito boa. Que Deus abençoe seus planos hoje e sempre, que apesar da nossa distância, a amizade continua a mesma e pode sempre contar comigo, meu amigo. Fica com Deus, viu? Parabéns. Depois tu vais conseguir ouvir, mas não se consegue quase nada, e a mãe não conseguiu que ele voltasse a mandar um novo, está bem? Este é o melhor amigo do Johan, é verdade? É isto? É. Isso mesmo, o Daniel. Bom, o dia chegou, o dia da licenciatura chegou ao fim. E aqui temos o nosso Johan ontem, depois de 3 anos muito esforçados. E sabem? Foi assim. Quantas emoções, hein? Aí, sim, ó. Peraí que eu vou. Uau, é meu sobrinho! A tia estava lá. O Johan foi o penúltimo aluno a ser chamado. Durante 1 hora foram chamados alunos. E ele foi o penúltimo. Ele tinha uma ótima claque. E deu para ouvir, não é? E aquela do é meu sobrinho, traz orgulho, não é? Traz ali orgulho. Há outra pessoa também que quer entregar uma coisa que é do Johan, mas quer também deixar algumas palavras. É claro, o Filipe. Ops! Não, tem que ser aqui, tem que ser aqui. Ou ela está e eu não consigo ainda trabalhar com ela. Sou humano mesmo ainda. Estou com seu diploma. É uma honra para mim poder te entregar isso, porque eu te acompanhei nos últimos tempos. Você se tornou um irmão que a vida me deu, você se tornou uma família que a vida me deu. E eu sei o quanto você sofreu, as noites mal dormidas. Tentei te ajudar o máximo que eu consegui. Fui chato muitas vezes e tá tudo certo, vou continuar sendo, você sabe como é que eu sou. Mas todas as vezes que eu falei que às vezes fui um pouquinho mais rígido, foi porque eu sabia das suas capacidades. E eu não poderia deixar você ficar no básico, porque eu sabia que você tem potencial para ir muito mais além. E isso aqui eu acho que é o exemplo de tudo isso. E ainda o que está vindo para aí. De quem está terminando o mestrado, para quem vai começar o mestrado, boa sorte. Você vai precisar, mas vai ser muito bom. E espero estar aqui também, para a gente comemorar novamente. Mas por enquanto, meus parabéns pelo seu curso e por tudo que você fez. Eu tenho muito orgulho em você sabe perfeitamente disso. Falo isso poucas vezes, então você sabe perfeitamente o peso que tem da palavra eu te amo. E é isso, cara. Você é um irmão para mim e um exemplo também. Obrigado. Bom, a mãe cantou. A mãe cantou e o pai agora vai dar também algumas palavras para o filho. Primeiramente, bom dia a todos. Eu agradeço primeiro a Deus, aos irmãos que me dão essa oportunidade. Enquanto o Johan discursava sobre as crianças,
um filme passava pela minha mente, né? E principalmente aquela cobrança, né, do levantar. Quem cai, levanta. Pais normalmente são vistos como monstros pelas mães, né? Porque às vezes a gente coloca o filho em determinadas provas e espera ele passar. E o Johan, graças a Deus, passou em todas. Ele era ainda muito pequeno, caiu, e eu deixei ele ficar ali, entendeu? Chegou a até se ferir um pouquinho, mas eu vi que ele conseguiria levantar. E eu disse para ele, levanta. Ele devia ter uns 2 anos. As mães já estão me olhando um pouco. Mas era assim, era 2 anos e ele levantou. E a partir daí, caímos correndo, caímos de bicicleta. E várias vezes caímos, mas o Johan sempre levantou-se sozinho. Eu sempre quis passar para ele a ideia de que não compensa ficar esperando alguém nos levantar. Quem cai e continua caído, o mais certo é que vai ser pisado. E no decorrer da trajetória do Johan, ele superou sim muitas adversidades e tenho orgulho por isso. E muito mais orgulho não pela formatura em si, é claro, mas pela trajetória, como você chegou até aqui. Muitos formandos, colegas seus, provavelmente não chegaram, formaram, mas não tiveram essa trajetória com essa bagagem de força para poder agora dar continuidade, né, à vida ou ser bem-sucedido. Porque, de certa forma, fizeram escolhas que deixaram vago muita coisa. E outra coisa que eu quero fazer também é ler aqui um texto bíblico, está em Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Aqui, 2 Timóteo, estava marcado, 3,16. Está aqui, ok. Aqui, ó. Aqui. Ok. Eu li várias vezes para o Johan esse texto, como outros também. Eu fui muito, como eu posso dizer assim, rigoroso no sentido da educação bíblica, porque quando o Johan era criança, no Brasil, nós já estávamos lá vendo as igrejas evangélicas virando de cabeça para baixo os valores de família. Eu me importava muito com isso. As pessoas romantizaram e também, de uma certa forma, tornaram muito místicos a palavra de Deus. E eu, então, apliquei um ensinamento até muito racional no que diz respeito à interpretação da palavra de Deus. Li muitos textos e um deles foi este. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E eu quero te dizer, meu filho, que antes mesmo de você nascer, eu sempre orava a Deus nos meus momentos de dificuldade, eu entendia a minha fragilidade como ser humano, que Deus suscitasse, levantasse pessoas orientadas por Ele para atender-me, para poder me darem apoio. E Deus sempre respondeu às minhas orações. E não foi de igual, né, não foi diferente com você. Eu sempre pedi a Deus que também levantasse pessoas que, com sabedoria e orientação do Senhor, também, dentro da sociedade, te ajudasse. E assim Deus tem respondido. Prova cabal disso está aqui, este casal pastoral, a irmã Isabel, pastor Vitor e os demais irmãos, que eu quero agradecer muitíssimo, porque na verdade fizeram grande parte da resposta de Deus no sentido dessa oração. Então, irmãos, esta é a palavra que eu tenho, né? Não vou mais delongar sobre isso. E continuarei. A gente sempre diz para o filho algo que eles não querem muito ouvir, mas nós somos pais para sempre. Não adianta, né?
Então, eu vou estar sempre ali. A nossa missão como pai, o nosso papel ainda não terminou, a gente continua, mas dou glória a Deus por esta formatura, porque, como eu disse ontem, acho que para um dos nossos, não sei se foi para o pastor, eu disse o seguinte, que a formatura é muito significativa para mim também, porque devido às provas a qual fui submetido a ser testado como pai, eu me senti aprovado. Mas eu sei que as minhas responsabilidades continuam. Agradeço a Deus, no nome santo de Jesus, e a todos os irmãos pela oportunidade. Eu gostaria agora de chamar o pastor, que foi... Ele vai dizer. Ele vai dizer. Foi desafiado a uma tarefa muito grande. Vamos ver se o micro ajuda. Pois bem, o desafio que a Isabel está a partilhar prende-se com o facto de que no nosso caso e no meu caso em particular, eu nunca valorizei muito estas coisas. Eu não tenho fitas da minha formatura. Eu tenho. A Isabel tem, mas eu creio que ainda não assinei a dela. Portanto, pode-se considerar um privilegiado nesse sentido. E o primeiro? E o primeiro, esperamos que de muitos. E quando estava, ou fui desafiado a fazer isso, estava pressionado pela parte da Isabel. Então. E eu dizia assim, mas eu tenho que pensar naquilo que vou escrever. Eu não quero ir pelos chamados lugares comuns, dizer sempre as mesmas coisas, aquelas que muito provavelmente outros terão dito, não só por aquilo que representas para nós, mas aquilo também que de alguma forma nos está incumbido no nosso cargo. E então há aquelas situações que já vão acontecendo a partir não é dos 18, mas a partir de uma certa idade, que às vezes acordamos de noite e o sono depois não vem. Ou já dormimos aquilo que era suficiente dormir. E então a nossa cabeça está a pensar em várias coisas, e nomeadamente em ti, e particularmente naquilo que havia de escrever. E o Senhor colocou no meu coração partilhar contigo um texto que está na Palavra de Deus, em Colossenses, no capítulo 3, e versículo 23 e 24. E que está ali. Então, é melhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Portanto, naturalmente que estas palavras são só para quem fez uma licenciatura. Não, o facto é que se nós fôssemos ver e tivéssemos tempo para ver o texto bíblico no qual esta passagem está enquadrada, vemos que ela fala sobre, a partir do versículo 18, ela fala dos solteiros, fala para os maridos, fala para as esposas, fala para os filhos, fala para os pais. Portanto, fala para todos nós. Por isso, estas palavras que eu enderecei ao Johan aplicam-se a todos nós. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor
e não aos homens. Porquê? Porque a Cristo, o Senhor, servis. Agora, eu diria que este tudo quanto fizerdes não começa a partir da emissão desse diploma. Já começou muito antes. E já ouvimos tudo isso aqui. E começou muito antes e o Johan é daqueles que nós valorizamos muito, porque para além dos estudos, ele trabalhava, tinha, portanto, responsabilidades. E este tudo quanto fizerdes, eu pensei nas oportunidades. O Senhor nos concede a todos nós, por isso não dirijo só para ele, mas para todos em particular, oportunidades. E o que é que nós fazemos com as oportunidades que o Senhor nos concede? Muitas vezes desperdiçamos-las. As capacidades que o Senhor nos dá, desperdiçamos-las. Depois fazei-o de todo o coração. E este fazê-lo de todo o coração mostra empenho, mostra esforço, mostra dedicação. Em que é que nós devemos fazer isso? Em tudo quanto fizermos. E quer estejamos a fazer aos nossos, quer estejamos a fazer ao próximo, quer estejamos a fazer aos desconhecidos, porque entre aquela lista que nós encontramos, Paulo falava que os servos devem em tudo ser obedientes aos seus senhores e fazer aquilo que lhes é devido fazer. Vais encontrar patrões, se calhar, acessíveis, compreensíveis, vais encontrar outros menos, mas faça como ao Senhor e não aos homens. Porque a Cristo, o Senhor, servis. E quando estava a fazer esta busca, e refletindo sobre este texto, achei por interessante que o sábio, ainda no Velho Testamento, portanto, em Eclesiastes, que eu tinha colocado aqui o texto, o versículo, e não o coloquei, ele dizia, e eu, entre as várias versões, gostei mais da King James. E ela diz, sendo assim, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o com o melhor das tuas forças. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, falo com o melhor das tuas forças. Vamos orar. Ó Senhor, queremos expressar a nossa gratidão por aquilo que na tua palavra tu nos aconselhas, tu nos exortas, tu nos desafias a fazer. E tu também nos dizes para sermos cumpridores da tua palavra e não somente ouvintes. E é realmente este empenho, esta dedicação que nós temos visto da parte do Johan em tudo quanto tem feito. E o desafio continua diante dele, para que em tudo quanto fizer, o possa fazer como a ti e não aos homens, porque é a ti que ele está a servir. Pedimos a tua bênção, Senhor, para ele. Pedimos a tua bênção, Senhor, para tudo aquilo que tens reservado para ele e que ele possa colocar toda a sua vida nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Não, ainda não terminou. Quase terminou. Nós temos aqui uma folhinha. Estamos mesmo a terminar, está bem? Folhinha que já foi assinada por alguns. Outros ainda vão assinar quando se for cortar aquele bolo. Mas eu gostava de ler para ti alguma coisa que já foi dito por todos também. Johan, antes mesmo de existires, Deus chamou pelo teu nome. Ele te formou com amor
e projetou intrincadamente cada parte em quem tu te tornarias. Tu realmente foste criado de uma maneira maravilhosa e admirável. E Salmo 139:14 fala sobre isso. Tua jornada neste caminho não é por acaso. Estás aqui porque Deus olhou para toda a história e te escolheu para um tempo e propósito específicos. Johan, tu poderias ter chegado a este mundo há 100 anos ou daqui a 1000 anos. Mas tu estás nesta geração, nesta época. E nunca haverá outro tu ou outra oportunidade de fazer aquilo que somente tu, Johan, foste escolhido para completar. Então, vai em frente com ousadia, sabendo que não precisas ser igual a ninguém. Não precisas de fazer o que qualquer outra pessoa fez ou faz. Tu foste escolhido para uma vida, a tua. E a notícia maravilhosa, seja qual for a escolha que Deus para tu fazeres, Ele te capacitará. Ser escolhido significa que receberás tudo o que precisas. Ser escolhido significa que o sucesso é simplesmente obediência e confiar que Deus fará o resto. Ser escolhido significa que tens um Deus grandioso como teu parceiro em cada passo do teu caminho. Aqueles que te amam também estarão orando por ti a cada passo. Acreditamos que o melhor ainda está por vir. E como igreja, mal podemos esperar para ver tudo se desenrolar. Johan, isto é para ti. E saiu do coração da igreja. E ontem, quando pensávamos em flores, os homens gostam de flores, certo? Os homens gostam de flores, não gostam? Agora, que flores é que gostariam? Então eu fiz essa pergunta à mãe, e como mães, as mães são muito subtis, não é? E então ela começou a falar com o Johan, olha, viste aquelas flores lá que estavam lá, eu não vi só flores para raparigas, vi também flores para rapazes. Não tinham muito jeito, que flores é que tu gostarias? Rosas, talvez? E ele disse à mãe, não, rosas é clichê, se for que seja uma coisa bonita e cara, orquídeas. Johan, é assim, as orquídeas são dadas a pessoas muito especiais. E tu és muito especial. Aceita isto com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor. És uma bênção. Agora, tudo isto não podia acontecer sem a bondade de Deus. E agora eu vou-te convidar para, junto connosco, cantarmos a bondade de Deus. E junto com toda a igreja, cantarmos a bondade de Deus. Ups. Ok. Não vamos conseguir cantar esta música desta forma e como os irmãos já estão habituados, eu vou lá de outra maneira, está bem? Aqui é que a inteligência artificial dava jeito se disséssemos assim, vai lá, aquele sítio e já. Desculpem. Uhum. Ah. Certo, obrigada.
os dias eu estou em tuas mãos. Mesmo quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Nós ainda gostaríamos de agradecer a visita dos familiares e amigos desta família querida e dizer que a Igreja vos dá os bem-vindos e gostaríamos de deixar convosco uma pequenina lembrança, uma pequenina esferográfica, mas que diz tudo. É um presente para cada um de vocês. E a Igreja diz
Bem-vindos, bem-vindos. Esperamos que realmente o Senhor vos possa abençoar. A Renata foi buscar as esferográficas. Mas enquanto ela não vem, ela depois faz isso. Enquanto ela não vem, eu gostaria que a Andreia terminasse o nosso culto com oração, está bem? Podemos ficar então. Obrigada, Senhor, mais uma vez pela tua bondade, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pelas tuas misericórdias que renovam a cada manhã, Senhor. Obrigada pelo tempo que tivemos aqui, Senhor. Obrigada por cada bênção, Senhor, que tu nos deste. Obrigada mais uma vez, em especial, pela bênção que deste à vida do Johan, Senhor, pela sua formatura, Senhor. E te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, Senhor. Obrigada por nos protegeres, por nos abençoares com a tua presença, Senhor. E que o teu Santo Espírito possa ir com cada um de nós, Senhor. Tu possas abençoar a nossa semana, Senhor, os nossos dias. E que, sobretudo, que a tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas, sobre cada decisão, sobre cada escolha, Senhor. Ajuda-nos a confiar em ti, Senhor, perante os desafios, Senhor. Ajuda-nos a confiar em ti de todo o coração, Senhor. Que as nossas vidas possam te glorificar em tudo aquilo que nós façamos, Senhor. Obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Então agora a Renata vai poder oferecer o presentinho. Queremos convidar também todos a provarem do bolo, está bem? Sabem, ele tem aquela cor porque ele me enganou. Eu pensei que a cor do curso dele era aquela das fitas que ele nos deu. Andámos à procura de tudo com essa cor e afinal não era. Portanto, vamos convidar a todos para virem comer um pouquinho de bolo, talvez a mãe possa cortar. Então, um bom domingo e muito obrigada.